Bora lá. Leiam comigo em uma única voz. Leiam comigo em uma única voz. A 70ª frequência, vamos ver o que ela nos traz de recado. Isso é o mais importante, viu? O que ele nos traz de recado? Da conduta que nós devemos ter e de repente não estamos tendo na nossa vida. Essa é a frequência do próprio Deus vivo. Se somos a imagem e semelhança dele, se somos reis e rainhas, retomando o nosso reinado, nós precisamos saber qual é a conduta que nós temos que ter conosco, sobretudo, para que tenhamos com o nosso reinado. Leiam aí comigo, juntos, em uma única voz, para fortalecer essa comunidade dos trevos felizes. Leiam aí. Yabá Miahá, Senhor, produtor de todas as coisas, faz de mim um receptáculo vivo e consciente da tua palavra. Que eu seja repleto de ti, Senhor, Yabá Miahá, de modo que, quando o mundo me chamar para produzir, será a tua força que vai agir, tua voz que vai ordenar, teu gênio divino que construirá. Regenere em mim, Senhor Yabá Miahá, tudo o que não tiver de acordo com a lei divina. Tudo que não tiver de acordo com a lei divina. Tudo que não tiver de acordo com a lei divina. Não permitas que a vaidade me leve a pensar que as obras são minhas, pois na realidade ela pertence a ti, Senhor. Permita que haja ocasiões propícias para pregar tua palavra a pessoas apropriadas para que nelas frutifique. Se a minha produção for do agrado de ti, Senhor, conduz-me ao trono de Deus, ao teu trono. Em nome de ti, que foi, é e sempre será, grande ódio e revorrer. Saudações da luz, ao nono coro, ao coro dos anjos. Shadal Alishai São Gabriel. Shadal Alishai São Gabriel. Shadal Alishai São Gabriel. Uau, queridos. Que invocação forte. Sempre é, né? Mas tem umas que tocam mais. Vejam aí. Senhor produtor de todas as coisas, faz de mim um receptáculo vivo. O que é um receptáculo vivo? Né? Aquilo que a gente vem fazendo, que é a engenharia reversa. Lembrem, é nós compreendermos em plenitude que para que nós possamos estar recebendo as energias do sagrado e do divino, esse receptáculo vivo das frequências de Deus, nós precisamos nos purificar. Sempre. É isso que ele vai trazer aqui. Não é possível. Faz-nos um receptáculo. Para que nós sejamos um receptáculo vivo, nós precisamos estar verdadeiramente purificados e abertos. Senão isso não é possível. Que eu seja repleto de ti. Olha a engenharia reversa que eu falei. Que eu seja repleto de ti, só de ti. Então o que ele está nos trazendo aqui nessa engenharia que eu falo, né? Trabalhar, não trabalhar. Assim que a gente vai crescendo nos conceitos filosóficos e espirituais, trabalho é fardo. Se você buscar a origem da palavra, eu tenho insistido em falar isso para vocês. Tirem essa bendita palavra da boca de vocês. Trabalho é fardo. Fardo. Sacrifício. Foi usada essa palavra para um instrumento de tortura na Grécia Antiga. A gente não sabe, mas a gente fica vibrando em frequências de escassez que a gente não deve estar. Então, aqui a gente fala que nós produzimos, operamos, né, e produzimos ativos na nossa vida. Quando você desenvolve conceitos filosóficos e espirituais, esse talvez seja o maior ativo que você tenha. Você começa, seja bem-vindo, Vitor, você começa a partir daí, no desenvolvimento dos seus conceitos filosóficos e espirituais, você começa verdadeiramente a ter substância para poder conversar e trazer isso na sua vida, nas suas relações, no seu trabalho, na sua produção,
Eu estou nesse esforço de não falar mais trabalho. Eu não trabalho, eu opero, eu produzo. Sou um produtor de conteúdo. Sou um produtor de conceitos filosóficos e espirituais. Exatamente isso. Então, assim, quando esse mundo me chamar para produzir, né? Para produzir, será a tua força que vai agir, tua voz que vai ordenar e teu gênio divino que construirá. Olha que incrível isso. Se colocar a serviço, se colocar à disposição e a serviço. Essa é a grande sacada. Esse é o grande lance da história. Sair, colocar o ego trabalhando a nosso favor e não a gente ficar trabalhando a favor do ego. Entender e entendermos que tudo que nós estamos recebendo nesse mundo não pertence a nós. Ei, essa é uma sacada muito grande que a gente precisa ter. Tudo, sem exceção, ficará aqui. Tudo que você recebeu, está recebendo, não pertence nem a você nem a mim. Pertence ao Deus vivo. Então devolva. Percebe? Desapegue, destitua disso. Isso não significa desleixo. Alguns se revoltam com isso e acabam se tornando andarilhos, revoltados, né, com Deus e com a obra dele. Não, que é isso? Não faça isso. Não faça isso. Não cometa esse sacrilégio. Não é disso, né? Ao contrário. Nós precisamos desfrutar, entender que somos herdeiros da obra dele. Mas que tudo que nós estamos produzindo pertence a ele, não pertence a gente. Você precisa devolver isso para a humanidade. Compreende? Olha, que miserável isso, entende? Quando você produz para você sobreviver. Olha que miserável, cara. Isso é miserável. Isso é medíocre, entende? Isso é pequeno. Pequeno, sobretudo, na pobreza do espírito. É um espírito pobre, entende? Empobrecido, que não está desenvolvido. O que eu tenho feito aqui, em conjunto com vocês, é produzir novos conceitos, é avançar, é nos tornarmos ricos, sobretudo espiritualmente. Retomar essa abundância, essa riqueza que nós temos, do livre pensar, do livre conceituar, de nos desacoplarmos, entende? De coisas pequenas e vis que estão aí, nesse planeta. Deixa as pessoas pequenas. Lembre a orientação que Cristo deu aos apóstolos. Vão a Samaria, vão às cidades, cheguem lá, entrem nas casas e observe se há resistência, se são pessoas de espírito pobre, não se contamine, se contaminou, purifique. Não discuta e se afaste. Olha a orientação. Então você precisa olhar, entende? Como é que é isso à sua volta? Como é que está a nossa volta? As pessoas que estão nos cercando são pessoas de espírito pobre e que querem, sobretudo, continuar com o espírito pobre. Falando de pessoas, falando de fatos, não falando de conceitos e evoluindo nesse sentido. É disso que ele está falando aqui, quando ele fala. Quando você me chamar para operar neste mundo, e você só vai ser chamado para operar nesse mundo quando você estiver operando dentro de você, produzindo dentro de você conceitos elevados, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então cuidado, porque você vai começar a ser chamado para operar e trabalhar e produzir nesse mundo. Cuidado, esteja atento. Então será a tua força que vai agir, não a minha. Não é a minha força que age aqui, é a força dele. Tua voz que vai ordenar e teu gênio divino que construirá. Regenere em mim tudo que não tiver de acordo com a lei divina. Quais são as leis divinas? É a lei da abundância, a lei da vibração, a lei da causa e do efeito, a lei do ritmo, a lei da polaridade. Essas são as leis. A lei da correspondência, a lei da justiça, a lei do amor, a lei do poder, a lei da vontade. Todas essas são leis divinas que nós precisamos avançar. Compreendê-las e colocar elas em prática em nossas vidas. Se você não está inscrito, já se inscreve aí nesse bendito canal. Regenera em mim. Regenerai agora. Regenera em mim. Tudo que não tiver de acordo com a lei divina.
Não permitas que a vaidade me leve a pensar que as obras são minhas, pois na realidade ela pertence a ti. Permite, Senhor, que haja ocasiões propícias para cada um das nossas vidas, das vidas de vocês, para pregar a tua palavra de forma apropriada para que nelas frutifiquem. Que plante isso e que essa videira dê uma fruta, dê uma uva com qualidade, uva de qualidade. Por isso eu venho insistindo. Permita que as pessoas cuidem de você. Deixe-se ser cuidado. Pasmem o que eu vou falar. Tem alguns de vocês, né, que eu me aproximo e busco estar cuidando de uma forma mais perto, porque sinto que devo fazer isso e vocês não permitem. Vocês não dão abertura, vocês não trocam. Troca. Vocês resistem. Eu sinto a resistência. Ao invés de aproveitar, entende? Porque é raro. É raro e será cada vez mais raro. Então, se você está fazendo isso comigo, você faz isso na sua vida como um todo. Você precisa se deixar ser cuidado. Precisa deixar ser cuidado. Agora, escute algo que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando e com essa passagem, que é importante, que é muito importante. Escute só. Quais foram os escolhidos por Cristo? Os 12 apóstolos, e tem outras pessoas que estão acerca, que não foram escolhidos como os apóstolos, mas que estavam acerca de Cristo. E que nós temos relato dessas pessoas. Eram pessoas pobres de espírito, eram pessoas em potencial e que quiseram. Ora, ele convidou Nicodemos, que era o grande líder da igreja judaica, do judaísmo. Era o grande rabino da época, era Nicodemos. Ele teve uma conversa com Nicodemos. Então veja, ele teve uma conversa com Nicodemos, convidou Nicodemos. Nicodemos titubeou, balançou e não seguiu. Vocês precisam compreender isso, entende? Se Cristo é o maior modelo, de quem que você tem que estar cercado? Cristo se cercou à volta dele de pessoas pobres? Não. De pessoas doentes? Não. Ele curou os doentes. Em passagem. Passou assim, ó. Curou e foi. Foi curando, foi deixando as marcas. Mas quem estava à volta dele não era doente, não era pobre de espírito. Ao contrário, inclusive com posses, como Mateus, por exemplo. Com posses, para poder fazer o que tem que ser feito. Cuidado com isso. Cuidado com esse bom samaritano, entende? Cuidado com essa questão da frequência baixa da fraternidade, porque tudo é luz e sombra. Tudo é luz e sombra. Cuidado com o caritas. Cuidado com isso. Se cerque de pessoas à sua volta, nobres, dignas, elevadas, ou na mesma vibração que você, ou maior. Não esteja, não ache que você não pode, não é esse o caminho. Esse não é o caminho. Tá? Um recado bem claro aqui para alguns de vocês. Permite que haja ocasiões então propícias para eu pregar a tua palavra e pessoas que frutifiquem. Senão você está jogando pérolas aos porcos, sementes ao vento, plantando em rocha. E aí não vinga e você acha que o problema é o outro. Será que o problema é o outro? Se a minha produção for do agrado de ti, então conduz-me ao trono de Deus. Uau, cara, palavras que salvam.